Bom dia, galera. Bom dia. Como é que vocês estão? Bora para mais um dia de análise aqui. Começar com dar uma olhadinha nos nossos índices futuros. E olhando aqui, galera, tá, de maneira rápida a gente já consegue ver os índices americanos trabalhando em alta, S&P, Nasdaq aqui, né? Dow Jones. A gente já consegue ver o mercado trabalhando positivo, VIX bem tranquilo, Europa de maneira geral já bem para frente, tá? Com praticamente 1% aí de alta, o que é bom aí, tá? Positivo. China praticamente no 0 a 0, Japão bem para frente também. Então, mercados globais aí já tudo em alta, tá? VIX está bem tranquilo. Hoje, semana anda fraca de indicador econômico, né? Hoje também, ó, fraco de novo de indicador econômico. Então não temos nenhuma notícia relevante aí pra gente, tá? Então o que nos resta de mais importante aqui o gráfico, tá? Então ontem o mercado seguiu sua movimentação de alta como previsto, só que o mercado ficou muito travado por muito tempo, né? Trabalhou nas duas regiões de demanda, nossa, tanto essa, depois quanto essa, e veio fazendo boss interno, né? E o boss mais macro aqui. Então, o que a gente tem que olhar? O mercado fazendo um trabalho de boss aqui, principal, né? Então, essa referência. Vou apagar um pouco de coisa aqui, tá? Então, o mercado vem lá no 60, a gente pode até trabalhar com essa referência toda, tá? Mas eu também posso trabalhar nas regiões mais micro, né? Então, eu vou marcar meus pós de H1 aqui e vou dar uma refinada neles, tá? Posso ir direto pro 5 já. O que me interessa aqui? Esses micro movimentos, ó. Boss secundário aqui. Expandiu, mitigou, tomou liquidez. Boss secundário aqui. Né? E aí a gente iria trabalhar agora nessa última pernada, onde a gente tem duas situações, tá? Uma região de demanda bem nesse acúmulo, né? Então, esse acúmulo é uma região compradora nossa, onde temos pontas de liquidez interna, tá? O que nos leva também para esse order block após tomada de liquidez principal. Então, assim, eu prefiro o movimento aqui nesse preço, tá? Após fazer a manipulação dessas duas pontas de liquidez. Mas se o mercado chegar a se estabilizar aqui, tá? É uma região importante também por causa dessa trava aqui, ó. Tá? Aqui a gente trabalha como um Rayleigh Base Rayleigh. Então aqui a demanda foi muito alta para dar continuação no movimento. Pode ser que o mercado se defenda aqui, ó, fazendo esse movimento. Então são duas regiões que a gente vai buscar trabalhar, tá? Essas duas aí a princípio para o índice. Para buscar venda, só se o mercado esticar muito, tá, galera? O que eu olhando o mercado um pouco mais macro, talvez não faça muito sentido pra gente. Mas buscar venda, vamos supor, o que eu tô falando é isso aqui, ó. O mercado começar a esticar muito. E aí lá nos 5 minutos ele começa a trocar estrutura, dar divergência, talvez faz sentido a gente fazer um trade um pouco mais curto. Mas a princípio tentar subir com esse movimento de alta dele, tá? Então vou deixar o primeiro alarme aqui. De leilão eu prefiro direto a essa região, né? Porque tem a manipulação aqui, ó. Mas vamos analisar onde vai. Talvez buscar uma confirmação aqui num minuto, reação, tá? Vamos trabalhar em cima dessas regiões aí no índice. Tá? Pelo que tá me parecendo, o índice já deve abrir em alta, né? Então, cuidado aí também. É isso que vira um pouquinho de liquidez, ele pode fazer essa movimentação pra gente, tá? O nosso dolinha também, cara, foi um pouquinho chato o dólar. A gente abriu já vendendo o dólar aqui hoje. Hoje não, desculpa, ontem. Soltamos uma parcial aqui.
E aí ficamos com o resto dela aqui, né? Então, o mercado ficou, cara, se a gente olhar aqui, por 3 horas dentro desse range. Então, ele cansou a gente, né? O que fez tirar no 0 a 0 e soltar só uma parcial aqui. O movimento estava até certo, pagou mais de 40 pontos, né? Eu tava com o alvo de 21 pontos, tava aqui, ó. Mas o movimento foi mais cansativo e conseguiu vencer a gente, né? Esse zigue-zague acabou ficando tirando, a gente apertou o trade pro 0 e ele tirou a gente no 0, tá? Mas conseguimos soltar um parcial, saímos positivos ontem em B3, tá? O que a gente pode pensar aqui, galera? Vamos trazer a macro de baixo e essa secundária agora ela está trabalhando de baixa também, ó. Mercado novamente vencendo as regiões, né? Então a gente estava trabalhando com essa movimentação ontem e ó, hoje vamos trazer para os 15, ó. O mercado já está fazendo fechamentos mais abaixo, então a gente já pode trazer essa pernada, né? Que foi a pernada de ontem, onde a gente vai tentar trabalhar justamente nessa movimentação. Então, a ideia nossa aqui é ponta de liquidez interna. Temos um imbalance aqui, ó. Essa é a nossa primeira região e também temos uma região de order block aqui. Isso aqui é um imbalance, tá? Então a ideia é mercado vir a tomar essas pontas de liquidez e continuar nosso movimento baixista, a gente segue tendência. Dependendo da situação aqui, se o mercado abrir já rompendo aqui, ó, isso aqui vai virar liquidez, talvez aqui chama atenção pra gente trabalhar nossas vendas, tá? Então fiquem de olho nessas regiões também, tá? Vou até marcar aqui como order block, certo? Vou deixar ele um pouquinho mais fraco, que ainda ele não está validado, mas o mercado abriu perdendo aqui, isso aqui vira liquidez pra gente. Então aqui vai começar a fazer sentido a gente trabalhar com a venda, stops protegidos na ponta de liquidez, certo? Deixa eu deixar um alarme ali só. Legal. Chauzinho. Ontem, Chauzinho, fizemos trades a favor do movimento. Então a movimentação dele continua, né? De alta. Né? Quem ficou tentando reversão aí até agora tá dando uma sofrida. O que a gente pode ficar atento? A primeira região de tentativa de venda dele, ó. Então o mercado já está começando a chegar em regiões com oferta, mas ainda não foi capaz de inverter o movimento, né? O mercado aqui fazendo praticamente um fake boss e ó, aparentemente querendo dar divergência no H1, tá? É um ponto a gente fica de olho. O principal seria o mercado começar a perder aqui, né? Choque de 60 minutos. Para a gente começar talvez fazer um trabalho um pouco melhor de venda. E lembrando que aqui a gente ainda vai ter uma região de demanda, né? Após essa tomada de liquidez aqui. Vamos diminuir o tempo gráfico. Começar a entender, ó. O mercado está com a tendência forte, né? Ó, e olha o que ele vem fazendo, ó. Ele vem tomando pontas de liquidez e dando seguimento no movimento. Então, assim, a gente ainda pode continuar com essa pernada, tá? Região de demanda dele. E tentar trabalhar com essas compras. Eu acho que o range aqui tá meio salgado, tá? Então vamos ter que dar uma refinadinha. Então essa aqui é a região dos 15. Isso aqui é região de liquidez. Região de order block para ficar de olho, tá? Não é para sair tradando isso. A divergência já tá rolando bem forte. Daqui também tá rolando, então já vou trazer desde aqui, tá? Mas assim, ainda não é pra gente sair trabalhando a venda, tá? O mercado ainda está em alta. Não vamos tentar buscar muita reversão, vamos esperar uma troca de estrutura em tempos gráficos maiores aqui, tá? Vendo esse choque de 60? Talvez aqui, ó, essa estrutura começa a virar e a gente também vira a mão.
E também a gente pode tentar trabalhar essa compra aqui, tá? Então vamos ficar de olho com esses movimentos. Aqui um pouco ruim ainda, né? Aqui eu vou dar uma refinada pro último POI. E talvez aqui trabalhar mais uma confirmação, né? Tá meio grande aqui, tá? Trabalhar uma confirmação aqui, por quê? Porque meu stop tá salgado, tá? Não aguenta esse stop de 500 pontos. Então, ainda tentando trazer esse cenário comprador dele. Não vamos buscar reversão ainda não, tá? Reversão mais após essa tomada de fundo aqui, certo? Cautela aqui no chão. Nosso eurinho foi lá fazer a mitigação, expandiu, mitigou, veio fazer um boss, né? Essa pernada do secundário aqui nos 15 minutos, se a gente observar, expandiu, mitigou também, né? Então eu posso trazer a minha pernada principal aqui, ó. Trabalhar esse movimento de alta do euro, tá? Lógico que a liquidez principal tá aqui, então trabalhar a comprada aqui embaixo também é correto, mas o mercado criando movimentos de ponta de liquidez, a gente pode trabalhar com ele no cenário dele ainda autista, que aqui rolando uma divergência dentro de uma região de demanda, troca de estrutura, região de confirmação, ou então começar a bater um risk entry como liquidez, tá? Então você tem essas duas opções, foco nosso essa região de demanda aqui. Se o euro começar a trocar esses fundos, a gente pode tentar compras aqui, mas com atenção de talvez troca de estrutura do movimento, certo? Um pouquinho de cautela aqui, vou trazer esse alarme para metade aqui. GBP também muito parecido, né? Então, mercado trabalhando um boss aqui, né? Onde a gente trabalha com essa pernada. Opa. É uma pernada que não houve uma mitigação saudável, por mais que ele tenha tomado liquidez para dar continuação no movimento. Então assim, o ideal é fazer isso. Quem quiser dar uma forçada nessa pernada também não está errado, tá? Então a mesma situação. 5 minutos, vou dar uma refinada nesse Fairway Gap, região de demanda também. Aqui temos um POI bonito, para continuação do movimento. Então, dependendo de como o mercado trabalhar aqui, ó, criar uma liquidez, a gente pode já subir com ele dessa região. Região de breaker block, sell to buy, tá? Vou botar um alarme dela aqui. Tá? Região interessante. Pode até dar uma refinada aqui, né? Num minuto. Tá? Os índices americanos ontem seguiram a tendência deles, né? Então a ideia era a movimentação de alta, entrada na região de demanda e esse segmento aqui de alta, né? Até ele fazer o seu boss. Dito e feito, o mercado ficou um pouquinho bananado aqui, mas fez a movimentação nossa. Onde eu tenho uma região de demanda macro aqui, com claramente aumento de posição, né? Ó, olha aqui, order block, aumento de posição, tá? 15 minutos, segue com a mesma informação, ó. Posso até refiná-lo e embalos. Então assim, região extremamente interessante pra gente, tá? Essa aqui, a região forte de demanda. O mercado já começou a dar suas
divergências, né? Então assim, ele trocando estrutura no 15, talvez dá pra gente pensar nessa descida. É muito importante ter liquidez para essa descida, tá? E aí o mercado vir trabalhar pra gente nas nossas regiões de demanda. Vou deixar um alarme aqui nessa troca de estrutura. Opa, eu pus divergência aqui, galera. É choque, tá? É sempre idem, né? Então a gente trabalharia com nessa pernada. Região de demanda lá no H1. Nos 15 a gente consegue ver o sell to buy, né? E esperar o mercado vir trabalhar aqui, dar uma confirmação pra gente nessas regiões. Aqui também já temos uma divergência, mas o mercado já venceu, então nem vou marcar divergência. Então o ideal é ele ter divergência, tá, galera? Aqui é uma ponta de liquidez barra choque, mas que também pode ser só para isso, ó. Então toma um pouquinho de cuidado. Por isso que eu falo, você só vende aqui se o mercado criar liquidez, porque é a região que ele manipula, senão ele manipula essa de novo, tá? Muito importante isso. O S30, ele foi daquele tradezinho nosso aqui, ó. Fez um movimento de boss primário, trouxe a nossa referência para essa região, né? Ele foi dar aquele tradezinho aqui, ó, bem fraquinho, mas ó, pagou pra caramba. A gente até falou na análise, né, que daria pra eu dar uma forçada nele aqui, mas não foi o melhor trade não, tá, galera? Então nos 15 minutos aqui, o mercado já tá bem esticado, já vem dando divergências, cancelou uma aqui agora, então o ideal é esperar ele dar mais divergência. Aqui uma possível troca de estrutura, trazer um alarme pra cá, né? Possíveis order blocks que o mercado pode dar uma travada, tá? Não é o melhor ponto pra gente trabalhar comprado, o melhor ponto pra gente trabalhar comprado tá mais na região de desconto, tá? Tá grande nessas regiões, então o que a gente vai mais buscar aqui é uma confirmação, beleza? Então vamos esperar aqui, eu preciso de mais informação nesses ativos. Preciso saber se ele vai trocar estrutura, se ele vai fazer mais rompimentos aqui com divergência mais forte. Preciso saber se na hora que ele trocar essa estrutura ele vai fazer um movimento em V, ou se ele vai criar liquidez para manipular. Então eu preciso entender isso primeiro. A gente precisa um pouquinho mais de informação para as nossas execuções, ok? O SDJPY, o mercado está respeitando uma movimentação baixista, tá? Então eu estava trabalhando com essa pernada baixista, onde o mercado fez a expansão, fez mitigação, ele veio tradando esse cenário micro, né? Expandiu, mitigou, tentou romper, não teve força, ficou aqui, e parece que ele está tentando trocar essa estrutura aqui, né? Esse movimento. Ele está nessa enrolação aqui ainda, então o que eu faria? Eu esperaria pontas de manipulações. O mercado manipular aqui e me mostrar a tendência, se ele vai fazer isso. Eu posso trabalhar com essa venda curta, ainda não sabemos, vou deixar um alarme aqui. Ou então se ele vai voltar e dar seguimento nesse rompimento de boss secundário, e aí a gente mantém o foco para o boss primário, que está aqui embaixo, tá? Tem que esperar um pouquinho mais o SDJPY, tá? Uma formação um pouco melhor. Bitcoins, estamos num processo altíssimo, expansão, mitigação. O mercado chegou numa região de demanda, nos 15 minutos fez o nosso zigue-zague, expandiu, mitigou após um choque na secundária. Então eu vou tratar isso aqui como um boss, e aí eu trago minha referência, onde temos ponta de liquidez principal,
o mercado está trabalhando justamente nela agora, né? Entrando para uma região de demanda no Fair Value Gap. E aí aqui basta a gente esperar uma confirmação. Então, qual é a ideia aqui? O mercado já dando umas divergências, ideal trocar essa estrutura. Aí nos 5 minutos eu posso procurar liquidez, execução. Tá, então a ideia é essa, vou até deixar um alarme aqui, tá? Para a gente fazer uma ponta de execução. Certo? Tranquilo? Então é isso, tá, galera? Galera da comunidade, daqui a pouco eu trago a sala aí pra vocês, a gente operando junto aí até 12:30, operando tanto B3, Forex, índices americanos e também Bitcoin. Fechou? Tamo junto, grande abraço, até já.